Olá, amigos da Rádio Astrociência. Vamos falar um pouco hoje sobre a hipnose. A hipnose que é algo simples, muito, mas muito usado por pastores evangélicos que foram, de uma certa forma, alunos e seguidores de Edir Macedo, que usam técnicas de hipnose banais, mais simples possíveis. Mas não é só a hipnose simples, não. É toda uma estratégia para poder envolver as pessoas. Quando nós estudamos hipnose para ajudar as pessoas, existem algumas regras. Essas regras são fundamentais para que a gente não tenha manipulação das pessoas. Não podemos usar o bem do conhecimento para manipular pessoas. Portanto, algumas técnicas são usadas, por exemplo, em locais de alegria, como um show de piadas. Você vai para o show de piadas e o sujeito tem 4, 5 piadas espetaculares, que não tem como não rir. Mesmo que você saiba a piada, você acaba rindo porque ela é muito boa. Então ele usa uma técnica chamada repetição local. O local que ele vai fazer o fechamento da piada e alguns gestos que ele vai ressaltar da piada, no fim da piada, para que você que está ali assistindo tenha uma indução de que na hora que ele estiver naquele lugar e fizer aquele gesto, você tem que rir, porque você foi induzido a rir. Então ele conta a piada do Joãozinho e do Joãozinho e do Joãozinho, essa é maravilhosa. Mesmo que você já ouviu, você vai amar ouvir essa história e bem contada. E aí quando ele vai terminar a piada, ele vai lá para a ponta lá do palco, ou meio, ou uma posição específica e faz o gesto bem assim. Aí o Joãozinho, ó, e faz um gesto bem caracterizado. Aí você ria dessa. Aí depois ele conta uma segunda e na hora que vai terminar ele, aí a Marinhazinha, ó. Aí você ria dessa. Nossa, que piada boa. Então, ele vai fazendo esse tipo de coisa para poder repetir 3 a 4 vezes naquele lugar, com gestos específicos, para que você entenda que na hora que ele estiver ali, naquele tipo de entonação de voz e gesto, é para rir. Ali é um transe hipnótico chamado de repetição geográfica e gestos. Então, na hora que ele quer fazer a plateia rir, e a piada não foi boa, o povo riu porque tem... Mas na hora que ele vai lá naquela ponta e fala bem assim, mais o Joãozinho, hein? Ó, aí pronto, todo mundo cai na gargalhada novamente por causa da piada do Joãozinho, que ele contou lá no início. E assim ele vai assinalando o riso das pessoas com uma hipnose de repetição. Existe a hipnose também de repetição no corpo, no toque. Você toca uma parte do corpo e às vezes dá até um aperto assim com o dedão. Por exemplo, pega no braço da pessoa para levar ela, para conduzi-la para um transe hipnótico. Então você chega ali e faz ela lembrar uma cena que a entristece. Ela conta a história e você pega ali naquele ponto do braço e aperta o dedo e leva ela
para a linha, por exemplo, a técnica da linha da vida. Então, toda vez que você precisar que ela vá para um ponto da história da vida dela, que leve ela a uma lembrança triste, você vai conduzi-la apertando aquele ponto. E assim ela vai cair no próximo passo, numa cena do passado dela, que é traumática, é dolorosa, e ela vai contar, e vai se emocionar, vai chorar, porque ela entra num transe de... primeiro que ela foi, né, no hipnólogo para ser conduzida ao transe e descobrir suas dores. Então ela já vai com um estado de espírito para isso. E se ela foi levada por outras pessoas, foram indicado por outras pessoas que acreditam no hipnólogo, mais forte é o transe ainda. Então as técnicas são simples, como eu citei na história da igreja, ao implantar na cabeça das pessoas o livre-arbítrio e a culpa de termos matado Jesus. Então eles induziram as pessoas através de uma repetição chamada minha culpa, minha tão grande culpa, em que você bate no peito. O peito é uma relação direta com a autoestima. Então se você bate no peito repetidamente, toda vez na missa, e bate no peito por minha culpa, minha tão grande culpa, essa área fica marcada como área de culpa. Então você, toda vez que sem perceber, tomando banho, qualquer coisa, tocar nessa área, o seu inconsciente leva você a um transe de culpa, a uma lembrança de culpa. Então os pastores evangélicos, a partir de Edir Macedo, porque as outras técnicas de hipnose que sempre existiu, até vendedores usam técnica de hipnose. Por exemplo, na venda, você chega num lugar para fazer uma venda numa casa, está na rua. Aí você chega, bate na campainha ou bate palma, a senhora chega lá para te atender, na porta, nem quer sair da porta, não quer ir até o portão. Prefere ir lá da porta mesmo para despedir do cara. Aí ele vai e conta bem assim. Essa rua se chama Joaquim Silvério dos Reis, vamos supor. Aí ela vai falar, sim, aqui é essa mesma. Nossa, como é arborizada, né? E ele viu que é arborizada, então ele vai falar, nossa, como é arborizada, né? Muitas árvores, bonita. E a mulher vai dizer, sim, aqui é uma rua bonita, arborizada. Aí ele vira e fala bem assim, nossa, a senhora que escolheu a cor da sua casa? Claro que deve ser. Sim, poxa, a senhora gosta dessa cor, e quantas flores no jardim, que coisa bonita. E ela, é a senhora que cuida do jardim? Sim, ele percebeu isso. Aí ele vira, ele já repetiu, fez a senhora repetir 4 ou 5 vezes o sim. Ela não tem mais condição de falar não. Então ele vai falar bem assim, eu tenho aqui umas coisas que eu trouxe do Nordeste, artesanato, produtos para casa, nossa, a senhora tem certeza, a senhora vai amar. Ela não vai falar não. Então chama-se hipnose por repetição de uma resposta, como o sim. E aí ela vai acabar, né, sendo... isso é técnica, e as pessoas usam técnica. Tem a técnica também numa reunião de você fazer posturas. Você tende a fazer uma técnica chamada rapport, que é você repetir os gestos que a outra pessoa está fazendo. Então você está lá com uma pessoa que está te entrevistando para um emprego ou para um projeto que você quer a aprovação dela. Então você está lá e você procura repetir os gestos que a pessoa faz. Se ela cruza as pernas, você não precisa cruzar na hora que ela cruzou, mas deu 30 segundos, já cruza.
A pessoa pegou a caneta e começou a mexer, você daqui a uns 5 segundos você arranja uma caneta ou qualquer coisa que você possa mexer na mão. Se a pessoa se afastar do encosto da cadeira e ficar mais para frente, faça isso também. Se ele volta para o encosto, daqui a pouco você faz de novo, faz igual. Você vai se tornando parecido com ele. Se ele tossir, daqui a pouco você tosse. Coisas que vão fazendo a pessoa se sentir igual. E isso cria simpatia. É uma técnica. Então, a hipnose usa várias técnicas, usando os recursos da psique. Na técnica que é muito usada, por exemplo, na Igreja dos Milagres, porque ele quer fazer todo mundo entrar em transe e depois usar as pessoas que estão em transe, porque não é 100% das pessoas que entram em transe, mas 1 em cada 10 tende a entrar. Então, eles usam a técnica do cansar a mente da pessoa. Um dia, eu vendo televisão e sacar, deixa eu ver a técnica que esse cara está usando. Ele pegou um versículo da Bíblia, do Velho Testamento de preferência, que é uma coisa tão absurda assim, da gente estar com o Velho Testamento olhando aqui como se fosse algo verdadeiro para nós, um negócio que aconteceu há 3.000 anos, 2.500 anos, não faz sentido. Pode ser até um bom conto moral, mas não cabe, né? A nossa sociedade é outra. Então, imagine que o cara pegou um versículo da Bíblia e ficou 40 minutos falando daquele versículo. E repete o versículo, e o versículo é um versículo difícil de entender, tem que ser um versículo para poder confundir a mente da pessoa. E tá, enrola, e pergunta e fala, dá um exemplo que não tem nada a ver, mas ele vai, e a pessoa que está lá está esperando um momento, que é o momento do milagre. Ele quer um milagre, ele foi lá para ser curado do mancar o pé, da dor no joelho, da qualquer coisa. Ele quer aquela cura, e ele está ali esperando. E o cara está lá falando asneira para poder cansar o cérebro da pessoa. Quando o cérebro cansa, nós entramos num estado chamado de sono REM. E você vai observar quando você vai dormir, você está lá numa maior sonecazinha, de repente seu braço dá um salto. Nossa, que susto que a gente toma, a perna dá um coice. Então, coisas assim ocorrem quando o cérebro que está pensando desliga para que o sono REM organize as cenas que nós guardamos na memória durante o dia, cenas que nós vimos, e precisa alojar nos caminhos do cérebro, dos neurônios, chamados sinapses. O caminho da sinapse é que vai armazenar aquela memória. Então, o cérebro usa caminhos dos neurônios para dizer, ó, esse caminho aqui, ó, para lá, para cá, igual a senha do celular, que tem aqueles pontinhos que você tem que arrastar o dedo para fazer o seu desenho, seu risco. Então, o cérebro faz isso para guardar memórias significativas para você. Então, quando a pessoa cansa de ouvir aquela asneira que o cara está falando, ele entra no sono REM, ele desliga o cérebro racional. Porque não dá para entender aquilo que ele está falando mesmo, é feito para isso, para não ser possível entender. E aí fica os olheiros lá, já viram como fica sempre alguém de terno e gravata, preto, grandão, tem que ser grandão para dar uma ideia de poder e força.
E uma das coisas que o Valdomiro tem de poder imediato é o tamanho dele. Isso já influencia demais no processo de hipnose. Porque quando ele coloca a cabeça, quando ele coloca a mão na cabeça do fiel lá que está querendo o milagre, ele já está meio metro de altura a mais do que aquela pessoa. Isso já dá uma sensação de poder do outro. Então, o que acontece é que o olheiro que está ali, tem um monte de olheiro, esperando alguém dar aquele coice na perna ou torcer, bater o braço na cadeira do outro lá, sem querer. Na verdade, é o espasmo muscular. E também a cabeça, às vezes dá um tremor na cabeça, às vezes dá um tremor só na bochecha. São vários pontos que precisam ser observados. Quando então o olheiro vê pessoas que entraram nesse transe de memória REM, porque ele já esqueceu, né? Memória não, sono REM. Então, memória RAM é de computador, né? O sono REM é o sono que leva a gente a desligar o racional para funcionar a memorização mais definitiva. Então, quando o olheiro vê aquela pessoa tendo aquele espasmo, ele chega e chama a pessoa ali pelo braço, ali, ó, vem cá, e leva no palco. Levou no palco, ele tem ali 200 pessoas como testemunha de que agora vai começar o show dos milagres. A testemunha, aquele monte de gente olhando para ele, já induz ao transe. Então ele usa, o indivíduo já parou de raciocinar, tem ali um baita de um leão de chácara lá do porteiro de boate, que pega ele e leva lá para o palco. E o pastor, então, aproveita e usa a força da plateia para induzi-lo ao transe que vai levá-lo ao processo de cura. É uma cura verdadeira? São músculos, são tensões que o indivíduo traz. Nós guardamos tensões no corpo. Então, quando diante de uma plateia, com a força da hipnose, com a técnica da hipnose, o cara fala bem assim, anda, seu joelho não está mais doendo, e o cara sai andando, realmente não está doendo mais. Não está, porque é a força da plateia, é a força do transe, é o poder de influência do pastor, e ele foi lá para isso. Vai durar a vida toda? Não. Ele vai voltar para casa e volta a ter os mesmos problemas, a encheção de saco, o dinheiro que não dá para pagar as contas. Joelho tem a ver com Capricórnio, tem a ver com a capacidade de sentir seguro para vencer na vida, de subir escadas, nós precisamos do joelho para subir escada. Nós precisamos do joelho para alcançar objetivos, porque o joelho é que faz a gente dobrar a perna, né, o membro inferior, para poder fazer um degrauzinho que seja. Tente subir um degrau de 10 centímetros sem dobrar o joelho. Você vai ver que dificuldade que é. Precisamos do joelho para subir. Então, também para descer, mas descer faz parte de um processo de humildade, de aceitação de uma situação para vencer depois. E para vencer é preciso subir. Então a pessoa volta para casa e começa a ter 1000 problemas de novo. Aí nós vamos ter então um processo que pode durar algumas semanas. E depois volta tudo ao normal, a dor volta, tudo volta, porque ele não mudou o tipo de conduta ao longo da vida dele. Ele só achou que o joelho ficou bom ali, mas é só tensões musculares, igual quando você toma um remédio de dor,
A dor não passou, só está anestesiado. Você depois pode sentir de novo. Ora, então, são várias técnicas. Eu estou trazendo umas poucas, mas na hora que a gente está falando no ouvido da pessoa para levá-la ao transe, a gente está ali, a gente muda o tom de voz. Vamos que eu quero induzir uma pessoa a entrar num transe para colocá-la na linha da vida. Então eu vou e começo a falar com ela. Então eu uso então, se não, isso faz com que... Um monte de ligação de frase, por exemplo. Enquanto você respira, isso faz com que você relaxe. O que tem a ver respirar com relaxar? Mas essa ligação faz com que o cérebro já fica esperando assim, isto faz com que o quê? Faz o quê? O que é? O que é que vai acontecer só porque eu respirei? Você relaxa, aí a pessoa... E então você sente uma sensação de rejuvenescimento. Olha só que coisa esquisita. Você vai sentir rejuvenescimento, mas o cérebro fica tentando. O que é a sensação de rejuvenescimento? Aí a gente vai conduzindo a pessoa no ou então, se não, isto faz com que, enquanto isso faz... Assim a pessoa vai seguindo sequências sem conexão real. E vai chegar uma hora que o cérebro cansa, principalmente se a pessoa chega no final e fala bem assim, ou não. Aí isso faz você lembrar uma cena feliz da infância. Aí a pessoa vai lá na infância buscar, na memória buscar uma cena feliz. Aí a pessoa fala bem assim, ou não. Aí deixa a pessoa desorganizada. Pô, era para ter uma imagem feliz ou não? Então, quando a pessoa que está ali, sentada na cadeira, sendo induzida a cansar o cérebro, o racional apagar, deixar de lado, porque não dá mais para acompanhar aquela sequência, haverá um espasmo muscular. E o hipnólogo está olhando o corpo dela para ver se tem um espasmo. Quando houver o espasmo, ele sabe que ela já abdicou da capacidade de raciocinar e coloca ela na linha da vida. Pega lá o braço dela, naquele ponto que ela já marcou, como lembranças de dores, tristezas, leva na linha da vida, pergunta quantos anos tem e fala bem assim, você vai dar um passo para trás e vai encontrar um momento da sua vida que você quer descobrir por que te machucou tanto. Aí você aperta aquele ponto do braço e deixa ela dar um passo para trás. Conduz o passo e aí ela vai cair. A pessoa fez isso comigo. Aí depois conversa com ela sobre isso tudo. Aí dá mais um passo, a mesma coisa. E vai até perto dos 6 a 4 anos. Pronto. Eu não preciso de mais do que isso. 4 ou 6 anos é onde a gente constrói nossa identidade, não precisa de mais nada. Se der passos para trás, vão ser só fantasias construídas por cenas que contaram para a criança. E aí, contaram quando ela já era maior. Porque não precisa lembrar dessas outras fases, que depois eu converso com vocês sobre as fases do desenvolvimento da psique através de Freud. Então, quando a gente, por exemplo, chega até o útero são memórias que não estão construídas na criança, no bebê. Ele está lá dentro do útero, o feto não tem memória, ele tem sensações, mas as sensações exigem que a gente coloque memórias. E aí a pessoa constrói cenas a partir de dados que ela tem já de memória. E se eu for para antes da fecundação, aí fica pior ainda, porque a pessoa, se acredita em qualquer coisa, vai acreditar em cenas do passado que não são reencarnação. São apenas construções mentais.
de sentimentos baseados naquela porcaria daqueles passos que ela deu, que caiu em cada um das dores, das mágoas. Então, eu gosto de parar entre 6 e 4 anos, porque ali foi a construção que impregnou na vida da pessoa a sua identidade. É a fase da construção da identidade. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre tudo isso que eu falei e nós vamos continuar conversando sobre tudo isso. Eu espero poder estar ajudando vocês a construir conceitos bons, saudáveis, a entender muita coisa da nossa natureza humana. E assim nós vamos seguindo nosso bate-papo aqui na Rádio Astrociência. Um forte abraço e até amanhã.